No primeiro ano do terceiro mandato, o presidente Lula cumpriu 20% das promessas feitas durante a campanha para as eleições presidenciais. Teve um levantamento realizado pela Folha de São Paulo e indica o seguinte: das 103 propostas, há 23 paradas, o que representa 22%. 26 estão em ritmo lento, representando 25%. 33 em andamento, 32% do total. Ao todo, foram 21 propostas concluídas neste ano, sendo economia a área com o maior número de pautas finalizadas, seguida da política e da área da saúde. Esse levantamento da Folha aponta que Lula cumpriu um compromisso a cada 19 dias de mandato, o que seria considerado um ritmo mais lento do que o ideal, de 14 dias para cumprir todas as promessas nos 4 anos de mandato. Essas contas são meio malucas e etc., mas no fim, o que importa é entregar. E aí, Piperno, este é o ritmo que você esperava para a entrega dos compromissos firmados com o eleitor durante a campanha do presidente Lula? Sim, até porque a gente está falando em 20% já entregues e muito mais, uma série de coisas em andamento. Agora, é evidente que tem que se observar aqueles 20 e poucos % que estão efetivamente atrasados, né? De qualquer forma, veja, o mesmo levantamento, Folha de São Paulo publica um outro levantamento em relação ao governador Tarcísio. Ele entregou 12%. O Lula entregou uma promessa a cada 14 dias, segundo essa conta aí. Deveria ter sido um pouco mais rápido. O Tarcísio, por exemplo, entrega uma a cada 30. De qualquer forma, o político, seja ele governador, seja ele presidente, prefeito, ele vai lá fazer, ele vai lá semeando promessa e quando ele senta na cadeira, a realidade geralmente é um pouquinho mais cruel. Mas, em todo caso, eu acho que a gente teve, por exemplo, agora no final do ano, uma reforma tributária, algo que estava no freezer há 40 anos. Não foi um projeto elaborado pelo governo, mas, de qualquer forma, foi um projeto, foi uma reforma na qual o governo se empenhou bastante. Então, eu acho que o ritmo é normal, o ritmo é bom. E a prioridade para a economia nesse ano, né? A gente falou isso ontem, enquanto discutíamos o anúncio feito pelo Haddad, né, Vilão? Exatamente, é uma necessidade de um olhar para a economia. Eu vejo, vou ser sincero, viu, Aros e Piperno, eu não gostei muito do resultado do que foi colocado, até porque me parece que um ano de governo para 4 anos, 25%, ele é muito pouco para você poder tirar tudo do papel. Eu vejo o detalhe que me parece ser mais interessante é o inverso. Quantas promessas ao longo desse um ano ainda não tiveram nem o pontapé inicial? Ao meu ver, esse número é mais interessante. Agora, o fato de que você tem ali, se eu não me engano, 12 do Tarcísio e 22 do Lula, é isso, o Piperno? Isso. Dos que já foram 100% concretizados. Você tem 70% do Tarcísio e 56% do Lula, salvo engano, que estão em fase de andamento. Bom, se está em fase de andamento, nos primeiros 25% do governo, eu acho que isso é importante, tá? Está caminhando para o caminho certo. Então, eu acho que o importante a gente ver qual é o resultado do que ainda não andou 1 milímetro sequer. São essas promessas que aí sim, prometeu no palanque, mas não cumpriu no governo. Acho até que aí, entrando no detalhe, olhando com lupa, né, esses dados aí em relação aos dois governos, ao governo federal e ao governo estadual, há uma coincidência ruim para a população. Tanto um quanto o outro não tiraram do papel ainda propostas para o setor de segurança pública. Esse tem sido, talvez... Teve um anúncio lá do ministro Dino... Mas ainda é insuficiente. É um anúncio, né? Tem a GLO, lá em aeroportos, no Rio de Janeiro. Mas é um setor que a gente discute aqui toda hora, Sim. Porque é um setor no qual sempre, e não é de hoje, o Estado brasileiro sempre falhou e continua falhando. E no que se relaciona à segurança pública, você vê
que as medidas que já foram executadas nesse um ano de governo, seja de Lula, seja de Tarcísio, são medidas muito mais administrativas do que medidas que mostram uma nova roupagem no combate à criminalidade. Então, quando você fala desse anúncio que teve do Plano Nacional de Segurança, ora, isso foi basicamente você viabilizar um pouco mais de recurso para essa finalidade. Aliás, um pouquinho mais de recurso, né? Um valor ínfimo perante o grave problema que a gente tem no Brasil. Mesma coisa, uma promessa do presidente Lula era de que todos os policiais brasileiros teriam câmera em sua farda. Venhamos e convenhamos, especialmente dentro de um contexto onde as polícias militares são estadualizadas, essa promessa nunca vai sair do papel, né? Agora, desculpa, claro, só uma coisa. Veja só, também eu sempre chamei a atenção aqui para o fato de que o Brasil não apenas não tem boas políticas de segurança, como não tem bons especialistas, enfim. Tanto o Tarcísio quanto o Lula, eles, por exemplo, já têm algo a mostrar, por exemplo, no setor de transportes. Nisso, o Estado brasileiro pode ter feito muita coisa errada ao longo do tempo. A Norte-Sul demorou mais de 30 anos para ficar pronta, mas, assim, é um setor onde sempre sai alguma coisa. O governador de São Paulo, por exemplo, já anunciou o trem Intercidades, vai ligar São Paulo a Campinas. O governo federal, por exemplo, entregou lá uma rodovia no começo do ano e está construindo a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. Então, nesse setor, sempre sai alguma coisa. Em relação à segurança, a gente está aguardando desde sempre. Já aqui em São Paulo, senhores, o governador Tarcísio de Freitas cumpriu 12% das promessas de campanha. De 124 propostas catalogadas também por esse levantamento do jornal Folha de São Paulo, 54 estão em andamento, algo em torno de 44%. 32 caminhando lentamente, 26%. E 23 seguem paradas, totalizando 19%. Apenas 15 propostas foram concluídas. Assim como no governo federal, a área com mais propostas finalizadas foi a economia. Foram ideias para a digitalização do governo e para mulheres que aparecem logo em seguida. Tarcísio cumpriu uma promessa a cada 30 dias para finalizar todas até o fim do mandato. O governador deveria realizar uma delas a cada 12 dias. Eu vejo, Aros, que ele está nesse ponto, acho que os dois representantes, eles estão dando uma demonstração majoritária de que estão cumprindo com a maioria das promessas. Você vê que se a gente somar no que se relaciona a Tarcísio, esses 12%, mais os 70% das promessas que estão em andamento, a gente tem um número de 82%, fica faltando ali 18% mais ou menos que não saíram, 19%, porque os números aí, na verdade, eles são números picados, eles estão arredondados. Então seria 18%, 19% que ainda não saiu do papel. No caso do presidente Lula, esse número também é semelhante, dá, salvo engano, 26%, um número muito próximo. Eu vejo que esses sim são os pontos que a gente tem que focar, até para poder separar o que é proposta de campanha que não vai acontecer daquilo que de fato é factível. E isso sim tem que ser cobrado ao longo dos 4 anos e não apenas do primeiro ano de mandato. É que independentemente de ser factível ou não, foi prometido, o eleitor comprou esse produto, né, não, Piperno? Sim, o eleitor comprou, ele está esperando, ele, pelo menos que, veja, se não... imagina, por exemplo, que alguém anuncia a construção de 50 escolas. Bom, chegou o término do governo e entregou 40. Pelo menos lá se empenhou, acabou quase que chegando ao objetivo inicialmente proposto. Agora, o problema é chegar no final e não entregar 12. Então, é claro que aí a falha seria muito grande. De qualquer forma, é natural que, em algumas áreas, no primeiro ano de governo, essas coisas ocorram com mais celeridade, até porque é também normal que os governantes... Primeiro que eles herdam um orçamento que não foram eles que fizeram. Segundo que é evidente que eles vão lançar primeiro um olhar para a questão da economia. Fala, bom, onde é que eu preciso fazer acertos para poder depois caminhar?